Desde o ano passado, são expulsas as crianças, mas sempre aparece. E ninguém consegue travar esta guerra contra as crianças. Eu vim aqui porque estou a procurar um dinheiro de matrícula. É que eu sou foi pai e mãe. Tudo começa quando a situação financeira fica mais apertada. Sem dinheiro e sem opções, menores de idade aderem ao trabalho de exploração mineira exercido de forma ilegal. Atividade esta que é considerada uma das piores formas de trabalho infantil em todo o mundo. A lei considera que o trabalho de menores é toda atividade laboral desenvolvida por pessoas com idade inferior a 18 anos e sujeita ou não à remuneração. Em Moçambique, estima-se que cerca de 2,4 milhões de crianças estão envolvidas com o trabalho infantil, com idades compreendidas entre 5 a 14 anos de idade, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Atividade esta que atinge 1 em cada 5 crianças dos 5 aos 14 anos de idade, igual a mais de 2 milhões de crianças que trabalham para sustentar as suas famílias no país, carregando ainda cedo o título de chefe de família. Fomos até Manica, na localidade de Chua, onde conhecemos Maico Fernando, menino garimpeiro de 17 anos de idade que aderiu ao trabalho infantil aos 11 anos, a quando da morte do seu pai por doença em 2017. Primeiro comecei a trabalhar por influência dos amigos nas minas e parei porque me dava um pouco de dinheiro. Mas quando meu pai começou a adoecer e perdeu a vida, voltei a trabalhar nas minas até agora. Como se não bastasse, a situação da família do Michael só piorou com a doença e a morte do irmão mais velho, que antes provinha o sustento diário, exercendo o trabalho de mototaxista, tornando-lhe um chefe de família ainda cedo. Depois da morte do meu pai, eu e o meu irmão nos tornamos os provedores da família e entramos nas minas, ganhamos um dinheiro considerável. Podíamos ganhar até 500 ou 1.000 meticais cada pessoa. Mas as coisas complicaram-se para mim, porque o meu irmão adoeceu e perdeu a vida. Por isso agora eu é quem devo trabalhar. E com as dificuldades financeiras e a falta da presença de um provedor, Maico tornou-se o provedor de uma família de 6 membros, ainda aos 13 anos de idade. Amélia Raimone, viúva de 42 anos de idade e mãe do menino garimpeiro, reconhece o perigo do garimpo, mas afirma que não tem escolha. Trabalhar no garimpo não é bom, mas não temos como. Ele tornou-se o homem da casa e ele é que sustenta. Mesmo diante dos perigos da profissão, Amélia reconhece que não tem nada a fazer, a não ser orar a Deus para que o livre dos perigos vividos nas minas. É só orar a Deus para lhe guardar, para que no final do dia ele volte para casa. Estando no local da exploração do ouro, uma criança chamou-nos a atenção e fomos imediatamente entrevistá-lo. Chama-se Cláudio José, de 12 anos de idade, que aos 10 anos aderiu ao garimpo movido pela baixa situação financeira de sua família. Comecei a trabalhar nas minas quando tinha 10 anos e vivo com a mamãe e papai e estou a frequentar a 5ª classe. Eu só vim aqui por causa do dinheiro, para ajudar lá em casa. Posteriormente, teremos conseguido falar com a mãe do Cláudio, Julieta Elias, e também viúva, que conta-nos que a pobreza influenciou para que enviasse o seu filho às minas. Nas minas igual de condições, eu mesmo não tenho marido, ele me ajuda. Quando vai lá, traz alguma coisa, deixa eu me ajudar. E mesmo reconhecendo os perigos e as mortes que esta profissão produz, Julieta alega que não tem uma outra alternativa de sobrevivência a não ser depender financeiramente do seu filho. Semelhante ao menino Maico e Cláudio, chefes de família,
John e Nicolau, garimpeiros, afirmam que trabalham durante 13 horas de tempo durante o dia, de segunda a sábado, para garantir o sustento das suas famílias. Trabalho de segunda a sábado, entro das 5 e saio às 17 horas. Saio de casa às 6 e volto às 17 horas. Zaquel Bengula, dono de um espaço mineiro em Chua, reconhece as implicações que envolvem o trabalho infantil. Argumenta que essa é uma atividade que ninguém consegue travar, porque as crianças estão atrás do sustento. Já estamos cansados. Desde o ano passado, são expulsas as crianças, mas sempre aparecem. Dizem que estamos sofrendo muito, havendo ter comida, às vezes cadernos, muita coisa. Outras crianças são órfãs, por isso que eu prefiro alguma coisa para ter um pau. Só que, obrigatoriamente, elas aparecem só. E ninguém consegue travar esta guerra contra crianças. Joaquim, de 22 anos de idade, também garimpeiro, explica que não contratam crianças para o garimpo, mas que elas mesmas vêm por si só. Nós não recrutamos as crianças. Elas aparecem consoante a necessidade da mina e também consoante a idade e trabalham com as crianças e depois, quando sai o produto aqui na moagem, moe e aquilo que sai dividem por igual. O envolvimento das crianças na mineração ilegal é confirmada pelo régulo de Chua, no distrito de Manica, Pedro Tadeu Malondo, que explica que esse é um facto originado pela pobreza. As crianças aqui vão ao garimpo porque não há emprego. As condições de vida são baixas e vão lá à procura das melhores condições. Aqui há pais que trabalham com os seus filhos e por mais que não queiram, não têm outra opção. Quando a criança já tem uma idade um pouco considerável, deve se virar para custear as suas próprias despesas. Já no local, a equipe do redator constatou que a maior parte das crianças envolvidas com o trabalho infantil são desde cedo, na fase dos 9 a 10 anos de idade em diante, obrigadas a adotar o papel de chefe de família, o que influencia na desistência escolar ainda no ensino primário. Agora eu não estou a estudar por causa das condições. Os moradores afirmam que é comum crianças abandonarem o ensino escolar quando transitam para o ensino secundário por falta de condições para custear com as despesas do transporte diário, que excedem o valor mínimo de 300 meticais até a escola secundária, que localiza-se em outro ponto, como a cidade de Manica, Jequá e 7 de Abril. A maior parte das crianças desistem quando passam para o ensino secundário porque não há condições. Até agora, não existem escolas secundárias em Chua. O facto influenciou na desistência ao ensino de John João, garimpeiro de 13 anos de idade, que devido às condições financeiras baixas, abandonou a escola e aderiu ao trabalho mineiro aos 10 anos de idade. Abandonei a escola assim que passei para a 8ª classe. A mamãe não consegue custear, por isso estou a trabalhar no garimpo. E os casos de desistência são confirmados pelo Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Maputo, afirmando que o balanço do aproveitamento pedagógico escolar do segundo trimestre de 2023 refere que o distrito matriculou 86.518 alunos e chegaram ao fim do trimestre 85.788 alunos, onde 730 alunos desistiram de estudar até o fim do segundo trimestre de 2023, o que corresponde a 0,6%, onde as principais causas da desistência contam o trabalho no garimpo, o trabalho infantil, longas distâncias percorridas pelos alunos de casa à escola. Mesmo diante das dificuldades para o acesso à educação, os meninos garimpeiros afirmam que ainda têm sonhos de se tornar professores e polícias para melhorar a sua vida e das suas famílias. Estou à espera de para eu pegar dinheiro também para ir também em Matalã. Só acabar a escola. Eu tenho futuro de querer ser professor. Tipo, professor de quê? Inglês.
Já sabes falar um pouco inglês? Não, mas ainda estou a aprender. Ainda estou a aprender. Fala um pouquinho, qualquer coisa, queremos ouvir. Tipo, how are you? How are you, Junior? Por outro lado, conhecemos Pedro Erinque, garimpeiro já adulto e um dos que viu a sua vida acadêmica limitada devido à pobreza, obrigando-lhe aos 11 anos de idade a aderir ao garimpo para sustentar a sua família após a perda dos seus entes queridos em 1999. O meu sonho era de ser enfermeiro, mas não consegui concluir os estudos. Já há 24 anos que trabalho nesta profissão, somente para sustentar a minha família. Culpa Xavier, presidente da Organização do Desenvolvimento da Primeira Infância, refere que fatores. Primeiro fator econômico, que muitas vezes essas famílias não têm condições de dar o comer aos seus filhos. Então, eles optam, uma vez que quanto mais pessoas a trabalhar em casa, pode ser melhor para a família. Então, vê a criança como um dos meios para aumentar a comida em casa. Então, a criança vai lá para ajudar a família. Mas também tem a questão de crianças que estão vulneráveis. Crianças que não têm pai, não têm mãe. Então, vê aquele lugar como um meio para a subsistência. Então, quais são as consequências que nós temos? Nós devemos reparar que existem direitos que são... Então, se uma criança está no garimpo, que começa às 5 horas, geralmente é 4 às 5 horas, e fica todo o tempo das 5 até 19 horas, que tempo essa criança tem de ir à escola? Logo, há uma consequência que essa criança está no garimpo, ela não tem como ir à escola. Logo, há uma violação dela. Das atividades desenvolvidas, a ALDEI opta por palestras e diálogos como forma de difundir-se as leis a favor da criança. Diante deste contexto, Beatriz Pereira, a chefe do Departamento de Trabalho e Segurança Social da província de Manica, reconhece o motivo da participação das crianças no garimpo. Porém, entende que o lugar das crianças é na escola e o governo apenas tem feito palestras como forma de desencorajar a participação da criança neste setor. Todos os anos nós temos feito palestras como forma de repudiar esta atividade, mostrando por A mais B que é uma atividade não boa, primeiro porque está sobrepeso a criança naquele momento. Segundo, são crianças que deveriam estar na escola, mas por necessidade ou por alguns costumes familiares acabam indo fazer essa atividade e algumas crianças tomam gosto no valor do dinheiro, algumas já nem se importam a ir à escola. Então... E quando questionada pelo redator sobre o que o governo tem feito como forma de garantir que as famílias tenham rendimentos ou autoemprego para que não tenham que colocar os filhos à disposição do perigo no garimpo, afirmou que... E dizer que nós, como Serviços Provinciais de Justiça e Trabalho, temos em manga uma atividade que podemos tirar aqueles meninos do garimpo para um emprego, não estaria a ser clara para si. Nós não temos emprego para dar a elas. O trabalho da criança é crescer em casa, aprender algumas atividades que lhe façam ser um homem do amanhã e não submeter-se às piores formas de trabalho infantil. Observando as ações desenvolvidas pelo governo em benefício à criança, o presidente da ALDEI explica que há esforços, mas eu como ALDEI gostaria que o governo melhorasse ainda mais. Que é importante, porque não se justifica que nós, num país como Moçambique, né, onde a maior população do país são crianças, tenhamos 0,8. O que você vai fazer com 0,8? Como é que tu esperas que esse 0,8 consiga criar condições alimentícias, né, da criança, questões medicamentosas, questões educacionais, entre outras questões? O psicólogo Fernando Francisco aconselha todos os intervenientes a... Existem requisitos e um dos requisitos para envolver um indivíduo num trabalho é ser maior de idade. Uma criança tem direito à educação, tem direito à vida, tem direito à saúde e não podemos transgredir aquilo que é o desenvolvimento normal da própria criança.